Dois vídeos, dois momentos. De um lado, 2016, Alexandre de Moraes, então ministro da Justiça, cortando pés de maconha no Paraguai diante das câmeras, exibindo o facão como símbolo da guerra contra as drogas. Do outro, anos depois, o mesmo Alexandre de Moraes, já ministro do Supremo Tribunal Federal, votando a favor da descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. A pergunta é inevitável: como o mesmo homem pode estar dos dois lados da história em tão pouco tempo? Hoje, no Manual do Sistema, vamos mergulhar na vida e na trajetória de Alexandre de Moraes, o homem mais poderoso do Brasil fora da presidência, um personagem que divide opiniões, heróis para um, vilão para outros, e que, goste você ou não, está moldando o futuro político do país. Alexandre de Moraes nasceu em São Paulo em 3 de dezembro de 1968. Coincidência ou destino, nasceu no mesmo dia em que o regime militar ditava o ato AI-5, o ato mais autoritário da ditadura. Desde cedo, ele se destacou nos estudos. Formou-se em Direito pela USP, onde também concluiu o doutorado e se tornou professor. Era visto como um acadêmico brilhante, mas também alguém pragmático e disposto a navegar nos bastidores da política. Seu livro Direito Constitucional se tornou referência e vendeu mais de 700 mil cópias. Mas, como quase tudo em sua vida, a glória veio acompanhado de polêmica. Um outro livro seu, Direitos Humanos Fundamentais, foi acusado de plágio. Alexandre se defendeu, disse que era apenas uma citação mal formatada, mas a mancha ficou. Desde o início, Moraes já vivia na dualidade. Para alguns, um gênio jurídico, para outros, um oportunista ambicioso. Em 1991, Moraes ingressou no Ministério Público de São Paulo como promotor de justiça e não demorou para chamar a atenção. Na década de 90, participou da investigação que ficou conhecida como Frango Gate, um esquema de superfaturamento de frangos que envolvia o então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf. Ali, Moraes mostrou duas coisas: coragem para enfrentar os poderosos e gosto pelos holofotes. Foi apenas a primeira vez que seu nome aparecia estampado nas manchetes. Em 2002, Moraes ganhou uma oportunidade de ouro. Foi convidado por Geraldo Alckmin para ser secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Pouco depois, assumiu também a presidência da FEBEM, atual Fundação Casa. Lá, tomou uma medida radical. Demitiu mais de 1.200 funcionários acusados de maus tratos e corrupção. Para uns, foi o homem que enfrentou uma instituição falida. Para outros, apenas alguém que gerou caos e não resolveu nada. Moraes foi indicado por Lula para o Conselho Nacional de Justiça. 2 anos depois, virou secretário de Transporte de São Paulo, no governo de Gilberto Kassab. Acumulava cargos, acumulava poder e acumulava inimigos. Naquele período, já ganhava o apelido de supersecretário, mas também enfrentava críticas duras, acusações de favorecimento, denúncias de má gestão, desgaste político. Moraes começava a mostrar sua habilidade, sobreviver no jogo político, trocando de lado quando necessário. Entre passagens pelo setor público, Moraes também atuou como advogado. E aqui, outra polêmica. Foi acusado de defender membros do PCC. Na prática, nunca defendeu criminosos da facção. O que existiu foi um processo em que atuou para uma cooperativa de transportes investigada por supostas ligações indiretas. Mesmo assim, a imagem de advogado do PCC grudou em sua biografia. Xandão é advogado do PCC. Não precisa dizer a pessoa. Além disso, atuou em defesa de políticos como Eduardo Cunha e Aécio Neves. O recado estava dado. Moraes não tinha problema em se aproximar de quem estivesse no centro do poder. Em 2014, voltou ao governo paulista como secretário de Segurança Pública de Geraldo Alckmin. Foi nessa época que Alexandre de Moraes ganhou fama de linha dura. Defendia aumento da repressão policial, batia de frente com movimentos sociais e não recuava diante de críticas de organizações de direitos humanos. Mas sua gestão
também ficou marcada por tragédias, como as chacinas de Osasco e Barueri, quando mais de 20 pessoas foram mortas em ações policiais. O resultado foi contraditório. Para parte da população, Moraes era um homem forte, que não tinha medo de usar a força. Para outra, era apenas um autoritário que passava por cima da lei. Ainda assim, o nome dele crescia. Dentro do PSDB, já era visto como possível candidato à prefeitura de São Paulo. Cada vez mais se consolidava como uma figura indispensável nos bastidores do poder. 2016 foi um ano decisivo. Michel Temer assumia a presidência da República após o impeachment de Dilma Rousseff. Naquele mesmo ano, Marcela Temer, esposa do presidente, teve o celular hackeado. O caso caiu justamente nas mãos de Alexandre de Moraes, que comandou a investigação e conseguiu prender o responsável. A partir dali, ganhou a confiança total de Temer. Pouco depois, Moraes foi escolhido como ministro da Justiça. Seu estilo midiático continuava. Em uma ocasião, durante a campanha municipal, disse publicamente que a Polícia Federal faria uma grande prisão naquela semana. Quinta teve uma, sexta teve outra, essa semana vai ter mais. Dias depois, a PF prendeu Antônio Palocci. Para muitos, foi a prova de que Moraes vazava informações sigilosas para se autopromover. Para Temer, era exatamente o tipo de ministro que ele queria: leal, agressivo e disposto a brigar. Em 2017, uma tragédia mudou tudo: a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo. Teori era relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Temer então indicou Alexandre de Moraes para a vaga. A escolha gerou um turbilhão de críticas. O Senado recebeu um abaixo-assinado contra a indicação dele ao Supremo Tribunal Federal. Estudantes de direito da faculdade onde ele leciona lideram o protesto. A nota de repúdio foi lida pela presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. A manifestação veio acompanhada de mais de 270 mil assinaturas. Ela também tem o apoio de entidades da sociedade civil, como a Associação de Juízes para a Democracia e o grupo Tortura Nunca Mais. A nota alega que Alexandre de Moraes, indicado ao Supremo Tribunal Federal, tem uma postura partidarizada e não cumpre os requisitos para ocupar uma vaga na Suprema Corte. Com secundaristas, o Alexandre de Moraes permitiu que houvesse integração de posse sem mandado judicial. Diante da crise do sistema carcerário recentemente, a gente viu uma atitude displicente dele, incompatível com o cargo. O Centro Acadêmico já tinha se posicionado contrário a esse posicionamento dele e, sem falar no notório saber jurídico, a gente acredita que ele não possui, como a imprensa tem divulgado, os casos de plágio. Apesar das polêmicas, o Senado aprovou sua indicação por 55 votos a 13. E assim, Alexandre de Moraes chegava ao Supremo Tribunal Federal. Era o início de uma nova fase, ainda mais polêmica. Uma vez no Supremo, não demorou para deixar a sua marca. A princípio, votava em pautas de maneira mais discreta, mas conforme o clima político do país se radicalizava, sua postura foi mudando. A Lava Jato avançava. O país estava dividido e Moraes começou a se colocar como figura central em julgamentos decisivos. Mas o divisor de águas veio em 2019, quando o então presidente Dias Toffoli criou o chamado Inquérito das Fake News. Sem sorteio, Alexandre de Moraes foi escolhido relator. Ali, ele ganhou poderes inéditos: investigar, ordenar buscas, bloquear contas, prender acusados. Tudo sem depender do Ministério Público. Foi o início da imagem que o acompanharia dali em diante. Quando Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019, o choque foi inevitável. De um lado, um presidente que se apoia no discurso de confronto com as instituições, do outro, Alexandre de Moraes, que usava o Supremo como trincheira contra aquilo que ele chamava de ameaças à democracia. As decisões se acumulavam: bloqueios de redes sociais, multas milionárias,
prisões de influenciadores políticos bolsonaristas. Para uns, Moraes era o escudo que impedia o Brasil de virar uma ditadura. Para outros, ele próprio se transformava em um ditador de toga. O ápice do embate veio em 2021, quando Bolsonaro discursou em frente a milhares de apoiadores na Avenida Paulista e disse que não cumpriria mais as ordens de Moraes. Em 2022, Alexandre de Moraes assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, em plena campanha presidencial mais polarizada da história recente. Com mão firme, endureceu regras, removeu conteúdos das redes, aplicou multas e derrubou canais inteiros. O discurso era claro: proteger a democracia contra ataques, mas a crítica também era óbvia. Até que ponto o combate à desinformação não se transformava em censura? O debate se acirrou ainda mais quando o bilionário Elon Musk, dono do X, confrontou Moraes publicamente, acusando-o de violar a liberdade de expressão. O embate ganhou repercussão internacional e, pela primeira vez, um ministro do STF brasileiro virou assunto global. E a intimação feita pelo ministro Alexandre de Moraes para o X indicar um representante legal no Brasil repercutiu na mídia internacional. Ao noticiar a ameaça de Moraes, o jornal americano Wall Street Journal afirmou, abre aspas, o ultimato marca uma nova escalada em uma situação já tensa entre a mais alta corte do Brasil e o X, fecha aspas. Na Europa, o francês Le Monde classificou Moraes como um famoso juiz da Suprema Corte do Brasil e lembrou que Musk acusou o ministro do STF de ter ameaçado prender legal da plataforma no Brasil, algo que a rede social considera uma forma de censura. A agência de notícias do Catar, Al Jazeera, lembrou que Moraes ordenou a suspensão de mais de 100 contas no X nos últimos anos, incluindo algumas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. A emissora de TV americana ABC News também deu espaço para o assunto, abre aspas, como um juiz brasileiro pode suspender o X em algumas horas, fecha aspas. Mas nada se compara ao 8 de janeiro de 2023. A invasão das sedes dos três poderes em Brasília foi o maior ataque institucional desde a redemocratização. E quem conduziu a resposta foi justamente o mesmo. Mandou prender centenas de pessoas, bloqueou bens e acelerou julgamentos. Defensores dizem que ele salvou a democracia. Críticos afirmam que foi ali que Moraes consolidou o maior poder individual da história recente do país. Em pouco tempo, passou a ser chamado de homem mais poderoso do Brasil. Mais do que o presidente, mais do que o Congresso. Era ele quem ditava os rumos. Fim das contas, Alexandre de Moraes representa um dilema que vai muito além de partidos ou ideologias. Ele é a prova viva de que, em tempos de crise, o poder tende a se concentrar nas mãos de poucos. E a pergunta que fica é, até onde esse poder pode ir sem corromper a própria ideia de democracia? Será que Moraes é o guardião que o Brasil precisava? Ou será lembrado como um homem que abriu caminho para um novo tipo de autoritarismo? E agora eu quero ouvir de você. Na sua opinião, Alexandre de Moraes é herói ou vilão nessa história? Deixe seu comentário aí embaixo, porque a sua visão também faz parte desse debate. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal e me ajude a hypar esse vídeo, porque aqui a gente não tem medo de tocar nas feridas do poder. Tô ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.